Olá, palhaços do crime, olá, palhaças da crima, eu sou Otávio Geist, aqui é o Super 8 e... Oi. O arqui-inimigo do Homem-Morcego, para surpresa de muita gente, ganhou um filme próprio que busca estudar e desvendar uma hipótese do seu passado. Mas será que esse é o filme que tá levando os personagens de quadrinhos para outro patamar mesmo, ou não passa de exagero de marketing? É um filme perigoso, tóxico, ou não passa de exagero de marketing? Há valor num filme de psicopata, ou não passa de invencionice de Hollywood? Bom, chega aí, vamos bater um lero maroto e simbora! Se meu pai for um palhaço, eu sou uma gracinha? Um romance entre palhaços não é nada sério? Um palhaço suicida nos deixa sem graça? Tudo isso e muito mais agora. Numa Gotham City do início dos anos 80, um cara desajustado que trabalha como um palhaço de propaganda de rua acaba enveredando num caminho cada vez mais sórdido depois que perde o emprego e encara fantasmas do passado. Um caminho sem volta no mundo do crime e da loucura. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira eu vou fazer uma análise sem spoilers e aí na segunda eu vou debater sobre algumas teorias e interpretações com spoilers na segunda parte. Beleza? Oh yes! O Coringa é um dos vilões mais icônicos da cultura pop. As atitudes subversivas, caóticas e, portanto, imprevisíveis conquistam um público que espera por uma fuga da mesmice dos vilões gananciosos ou megalomaníacos. A persona antissistema, anárquica, sem nada a perder, seduz o imaginário da galera que se revolta com injustiças sociais. E o sarcasmo e humor sórdido proporcionam uma experiência incomum ao divertir e aterrorizar ao mesmo tempo. Então é natural já entrar na sessão de Coringa, no mínimo simpatizando com o personagem, algo que, além de esperado pelos realizadores, é também potencializado para conduzir o espectador num mergulho profundo, controverso e incômodo numa mente desajustada e sofrida que vai gradualmente se tornando revoltada e perversa. Enquanto em outros projetos a gente viu o personagem já pronto, aqui a proposta é estudar ele em construção, fazendo uma releitura própria e particular sobre o seu histórico, contexto e personalidade. Ao meu ver, nem melhor nem pior do que o Coringa de Batman de 89 e de Batman o Cavaleiro das Trevas. Só diferente, até porque cada um é excelente dentro do seu respectivo propósito. A interpretação mais burlesca do Jack Nicholson contribuía com a diversão cartunesca do filme do Tim Burton, e a composição misteriosa do Heath Ledger dava ao personagem um ar de entidade enigmática e, portanto, isso fazia dele alguém muito mais perigoso e desafiador para o Batman ter que lidar, pois era um filme de confronto. Agora, sem o oponente em jogo, essa nova proposta se concentra exclusivamente numa hipótese sobre o surgimento do palhaço do crime. Claro, acabar com o mistério sobre o passado do sujeito, algo que se mostrou tão crucial e eficaz em Batman o Cavaleiro das Trevas, poderia ser um tiro no pé, já que imaginar parece sempre mais instigante do que constatar. Felizmente, Coringa compensa com um estudo de personagem complexo, detalhado e que, ainda assim, consegue manter um certo toque de mistério no ar. Ao entrar na mente desgrumelada do sujeito, o roteiro de Todd Phillips e Scott Silver combina drama de estudo de personagem com suspense psicológico delirante, reunindo vários elementos de Taxi Driver, O Rei da Comédia e Ilha do Medo. E até a própria direção de Phillips bebe muito da fonte de Martin Scorsese. Talvez falte em autoralidade, mas se ele consegue se inspirar para emular tão bem outros estilos, talvez ele mereça créditos pela versatilidade. No mínimo, ele se mostrou um aprendiz talentoso do Scorsese. Tem a câmera que, em vez de cortar, prefere passear pelos cenários calmamente através de longos planos xeretando os personagens. Nas cenas em que o protagonista viaja na maionese sozinho, quanto mais esquisito fica, mais a câmera se mantém interessada e a cena se estende para que a gente mergulhe mesmo na sua mente. A montagem mantém um clima crescentemente desconfortante e as cenas se ligam de um jeito que não deixam a peteca cair. A ambientação de Gotham City lembra bastante aquela Nova York porquenta do início dos anos 80 e a reconstituição de época é tão perfeita que parece que o filme foi feito na mesma época de Taxi Driver. Já os ambientes mais próprios do personagem, o camarim do trabalho, a casa, o consultório da psicóloga, são opressores, escuros, deprimentes. Assim como as roupas que ele usa são sem vida, surradas. Assim como a fotografia adota em geral uma imagem esverdeada que lembra muito algo abandonado que começa a criar musgo, limo, ou um azulado para refletir momentos mais para baixo, mais deprê dele. E como tudo isso são coisas que colaboram com a ideia do estado mental do personagem, quando ele desabrocha, cores mais vibrantes começam a surgir ao seu redor, com destaque ao uniforme, claro, mas dá pra notar também que a fotografia passa a usar mais o amarelo. Mas, sobretudo, como se trata de um estudo de personagem,
Bem, um dos grandes méritos da direção é buscar enfatizar e favorecer ao máximo a majestosa e cântica performance de Joaquin Phoenix, que, se não houver boicote, já desponta como um dos grandes favoritos na temporada de premiações. As indicações mesmo eu diria que são certas. Na verdade, eu diria que as estatuetas já estão lá sorrindo pra ele. Sorrindo. Se é que você me entende. Não. Porque é uma performance que vai além da entrega física, do olhar psicopata e do sorriso genuinamente perturbador. Phoenix demonstra um conhecimento profundo do personagem e uma consequente construção psicológica preocupada em vários níveis e etapas. O cara não tá só magro, como explora a própria magreza para que essa confira a ele um aspecto decrépito, doente, torto. É como se o personagem não se encaixasse nem dentro de si, avalie na sociedade. Ainda anda mancando, se fecha numa corcunda como se tivesse tentando se esconder. Daí, mais tarde, ele transforma esse desengonçamento em algo artístico através daquelas dancinhas. Diferente do Coringa do Ledger, o Coringa do Phoenix começa muito mais inseguro, perdido, triste e vulnerável. De um jeito, vale dizer, extremamente crível. E à medida que cresce e encontra sua liberdade na loucura e no crime, o personagem vai se tornando forte, decidido e aterrorizante. Ah, claro, ainda tem a risada perturbadora que aqui surge como um distúrbio no qual o cara não consegue conter quando fica nervoso. E dá pra ver como isso é um estorvo pra ele. É um riso que começa a importunar e ele tenta parar, mas não consegue, se engasga e tosse de um jeito que parece até doer. O personagem é também inspirado na junção de dois personagens de filmes de Scorsese interpretados por Robert De Niro, em O Rei da Comédia e Taxi Driver, o que faz a participação do ator aqui no filme ser extremamente pertinente. Arthur Fleck é mental e emocionalmente instável, tem uma dificuldade enorme de se encaixar socialmente, além de não sentir muito prazer em viver e parecer só seguir em frente por inércia. Então ele não sabe se comportar como dito padrão, apesar de tentar. Notem que no início ele até tem uma preocupação de criar um papelzinho para explicar sua condição de riso. Ele não consegue se comunicar devidamente, menos ainda se defender, e ainda costuma esperar mais dos outros do que o recomendável, o que revela também um certo quê de ingenuidade. Some a isso traumas, distúrbios e um perrengue financeiro incontornável, fazendo dele alguém dependente de suporte público para se manter minimamente estável. Voa lá, só precisa de uma faísca para essa bomba estourar. Essa poderia até ser uma representação clichê de pária social, mas o que enriquece essa construção é que o roteiro se dedica a olhar fundo na vida do homem, prestando atenção em detalhes que podem ter levado ele a esse estado, além de abordar com muito cuidado e aparente coerência as doenças mentais do sujeito. É um terreno escorregadio, mas eu acredito que o roteiro percorre bem equilibradamente porque, de um lado, considera o histórico médico e social de Arthur Fleck como fundamental no nascimento do Coringa, e de outro, não passa a mão na cabeça do homem tratando ele como um mero coitado. Afinal de contas, a gente pode até entender que a sociedade falhou com ele, mas quando ele passa a se vingar de forma violenta, brutal e indiferente, tomado por um discurso raso e adolescente, ele passa de vítima a cúmplice desse mal social. Então não se engane, o Coringa não é um herói, ele não é sequer um anti-herói. Por mais que ele conquiste a nossa atenção e empatia, por mais que o seu passado até explique o seu presente, até porque explica, mas não justifica, o Coringa é um vilão. Inclusive nesse filme protagonizado por ele, o que a gente vê é um vilão em formação, um vilão cuja sociedade pode ter contribuído a criar, um vilão complexo, profundo e bem desenvolvido, mas ainda assim, claro, a narrativa do filme é malandra e quer aproximar você do personagem. Afinal de contas, você já foi convidado a conhecer a mente dele, não é verdade? É verdade. Mas se a gente torce pro personagem, é algo natural do pacto que a gente faz com o filme, pois dentro da hipótese controlada da ficção, ou seja, sem consequências diretas no mundo real, a gente quer que o filme vá em frente, só para saciar nossa curiosidade do que vem a seguir e do que aconteceria se o circo pegasse fogo. Como se trata de um e se, vamos ver até onde esse e se nos leva. Agora, filhotes e filhotas, uma coisa é torcer caladinho para ver onde o filme vai e ter reações condizentes com o que acontece. Choque, espanto, medo, pesar. Outra coisa é comemorar como se estivesse num estádio de futebol quando o personagem encontra na violência o seu gosto pela vida. Além de atrapalhar a experiência alheia com uma reação exacerbada dessa, a pessoa tá vendo catarse onde o filme tá concretizando uma tragédia. Então,
Vamos acordar para Nosso Senhor? Com isso eu quero dizer que o filme é tóxico e perigoso? Não, o personagem é tóxico e perigoso, e essas ideias dele são tóxicas e perigosas. Mas, ao meu ver, eu não acho que o filme seja tóxico ou perigoso, pois nem acredito que trata o protagonista de forma enaltecedora, como se fosse um exemplo inspirador a ser seguido, nem como um coitadinho digno de pena. Assim como também não acho que trata de forma condenatória, como se fosse uma figura repulsiva ou uma escória. Ao meu ver, é um retrato equilibrado de um personagem, aí sim, nocivo. O que acontece é que o filme é visto sob a perspectiva do sujeito, então é natural que a narrativa corresponda ao seu estado de espírito. Se enquanto Arthur ele se sentia deslocado e oprimido, a fotografia, os figurinos, a composição do ator eram opressores, pesados, e então é compreensível que, quando ele se liberta, os elementos narrativos correspondam a essa liberdade, exibindo mais cores, leveza e os planos sejam engrandecedores. Só é uma tragédia que o personagem tenha encontrado a paz de espírito no caos. E quanto a isso, eu acho que o filme tenha sido bem claro, pois o Affleck é um cara que começa a fazer mal para se defender, o que é até compreensível, depois para se vingar, vá lá, isso é natural no cinema, mas essa ligação com ele é cortada quando ele começa a fazer mal a inocentes. E para mim tá super claro o quão sem razão ele é quando tenta fazer valer o seu argumento no grito e ao ser retrucado e ficar sem argumento, tenta calar o outro à força. Gosto ainda de como o Coringa faz o microcosmos de Gotham City e as costumeiras ligações entre os personagens importantes parecerem naturais. E assim os vínculos se estabelecem de maneira fluida e sem parecer que o filme tá querendo plantar sementes pro futuro ou encaixando fanservices na marra. E agora chegou o momento da gente debater sobre algumas questões que ficaram em aberto. Ah tá, e a partir daqui é com spoilers, então fica atento. Quando o filme chega ao final, algo fica muito confuso. Instigados pelo que o Coringa acabou de fazer na TV, a cidade virou um caos completo e aí alguns admiradores batem no carro da polícia e libertam um palhaço do crime. Então ele sobe no carro, faz sua armunganga, numa cena que prova que essa versão do Coringa tá mais movida por vaidade, ego e revanchismo pessoal do que por ser antissistema. E depois o sujeito aparece preso conversando com a psicóloga. Mas peraí, ele foi preso ou não foi? Será que toda aquela cena na rua foi imaginada, como ele imaginou estar namorando com a vizinha? Será que tem mais coisa imaginada? O que foi imaginação e o que realmente aconteceu? Bom, há quem acredite que ele imaginou tudo. Há quem acredite que ele não imaginou nada e simplesmente foi preso depois. Já eu acredito que ele imaginou apenas a cena da rua. E por isso ele diz à psicóloga que estava pensando numa piada que ela não entenderia. É todo aquele auê, aquele auge lá, aquela apoteose dele. Mas eu não desconsidero nenhuma outra hipótese não. Pra mim é o Coringa de Schrödinger. Ele imaginou tudo e não imaginou nada ao mesmo tempo. Pois sem uma pista maior, uma resposta conclusiva, as duas possibilidades coexistem. Cabe a você responder o que você achar melhor. E a dúvida é tão pertinente quanto bem-vinda para engrandecer a proposta ainda mais. Afinal de contas, como eu disse, esse é um filme que não está disposto só a dar respostas, mas também a deixar algumas perguntas e mistérios no ar. Coringa é um espetacular, denso e profundo estudo de personagem, com uma aterrorizante curva que vai da depressão em antissociabilidade à violência e barbárie. Um filme pesado, complexo e que demora para sair da nossa mente depois que acaba a sessão. E essa é minha reação a Coringoide. E você aí concorda comigo ou discorda de mim? Hein? Chances no prêmio do Carecão de Ouro, Joaquin Phoenix vem muito forte. Pode ser que Todd Phillips surpreenda com direção, provavelmente pode vir aí em roteiro original. Pode ser também que apareça nas categorias de montagem, fotografia, design de produção, figurino. E eu não me surpreenderia se aparecesse também na premiação máxima de melhor filme. Se eu tivesse que arriscar, eu arriscaria umas 6 ou 7 indicações. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito tá chegando. Afinal, fico muito. Tchau.